Paz, boa noite. Vou estar ministrando algo que o Senhor colocou no meu coração, igreja. Eu gosto muito de ler sobre José lá em Gênesis. Eu me identifico, com José. E eu creio que não é somente eu, você também que está aí do outro lado ouvindo, vive os dias como José. Um dia a gente sonha, um dia a gente comenta, um dia a gente está unido, mas de repente aquelas pessoas, muitas das vezes que caminham junto comigo, com você, eles acabam querendo parar nossos sonhos. Eles acabam não acreditando no nosso chamado. E eles começam a planejar algo. Eles começam em lugares falar de mim, de você. Eles começam a sentar em mesa, mas para semear contenda, sabe? E o que o Espírito Santo ministrou no meu coração é que vai acontecer um tempo onde a gente vai ser jogado num poço. Mas aí você olha para a direita, você olha para a esquerda, você olha para frente, você olha para trás e você não vê saída. Você só vê barro. Aí você lembra que está na mão do oleiro. Quando você olha para cima, aí é ele que dá, a estrutura de vaso, é ele que está moldando eu e você. E não acaba aí não. De repente, quando teus irmãos resolvem, te estender a mão, aparece um no meio daqueles irmãos que acabam dando uma ideia de te vender. Como assim me vender, Lembra? Jesus foi vendido por Judas, Judas caminhou junto com ele. E acabam falando do teu ministério, acabam ganhando prazeres carnais, acabam sustentando o ego, falando mal da gente. Mas tudo bem, O Espírito Santo me trouxe uma boa notícia, que quando eu e você somos vendidos é porque nós temos um valor imenso, É porque uma alma tem muito valor e quando Deus tem promessa, o inimigo se levanta. Mas tudo é permissão de Deus, porque Deus ele quer moldar a gente, Ele quer dar estratégia. E lá na frente a gente vai reconhecer que tudo foi um propósito. Porque José, lá na frente ele reconheceu os seus irmãos. Ele teve um aprendizado onde ele foi vendido, caluniado, onde ele foi perseguido, onde ele passou sozinho, onde ele foi preso. Preso espiritualmente, igreja. O segredo é louvar, o segredo é ir para a palavra, porque algo nos prende, Algo começa a nos prender. Falácias, desprezo, ingratidão tentam prender o nosso chamado, tentam nos deixar paralisado no mundo espiritual, tentam nos deixar coxo. Mas a gente aprende também com Paulo e Silas na prisão, eles adoraram e algo sobrenatural aconteceu. Quando a gente adora, quando a gente busca na palavra, algo vai acontecer. E Deus ele nunca vai deixar de levantar alguém para nos alimentar. Sempre vai trazer pessoas, sempre vai tocar no coração de alguém, sempre vai trazer algo sobrenatural. Se você estiver no Espírito, se você estiver louvando ao Senhor, você vai entender que Deus vai te dar estratégia, E lá, mais pra frente, José, ele viu, seus irmãos, ele reconheceu quando o faraó deu um cargo para ele, que esse cargo não existia,
mas foi da vontade de Deus, né? Ele foi reconhecido, né? Porque Deus, quando Ele quer te honrar, você não precisa ter dinheiro, você não precisa ter nome, você não precisa ser reconhecido na terra, mas você sendo reconhecido no céu com obediência, você sendo reconhecido no céu quando você tem o seu valor, quando você entende que há um propósito de Deus. Deus, Ele sempre vai levantar alguém para te estender a mão, para te abençoar. O Espírito Santo sempre vai estar no seu ouvido, falando, continua, mais um pouquinho. Sempre a palavra de Deus vai te alimentar. E lá na frente a gente vê que José anima os seus irmãos. Mas como assim? Seus irmãos que jogaram no poço, seus irmãos que venderam, seus irmãos que tiraram o pai de perto, seu irmão Benjamim. E José anima eles no fim da vida. Igreja, o segredo do meu e do teu chamado só vai acontecer quando eu e você reconhecer que a nossa luta não é contra a carne, mas sim contra a potestade, contra a legião, é no joelho, é em campanha, é no monte, é na palavra, é na renúncia. Quando você obedece, você pode estar passando num deserto, porque é no deserto que o Senhor te dá força, é no deserto que o anjo chega, que a provisão vem, é no deserto que palavras são reveladas. Quando você entender o propósito de Deus, quando você trazer os mesmos irmãos que te caluniaram, quando você entender que eles precisam de um alimento, você vai sentar, você vai buscar a estratégia do céu. O Senhor vai ministrar no teu coração. E todo aquele alimento de paz, todo aquele alimento de amor, de harmonia, de gratidão a Deus, você vai estar passando. É a presença que vai convencer. E você vai chamar eles à mesa. E você vai alimentar. Tudo aquilo que você teve um período de aprendizado, você vai alimentar a igreja. Porque há um propósito. José entendeu o seu chamado. E o Senhor, Ele quer que eu e você entenda o chamado nesta terra, porque os dias estão sendo difíceis, né? A gente tem chorado muito, mas o Senhor tem nos consolado. A gente tem sido perseguido, mas nosso Jesus foi perseguido. Muitos, né, acharam que quem era Jesus? Muitos acharam que Jesus nem tinha voltado, né? Os judeus acham, mas Jesus, ele tem voltado todos os dias para mim e para você. Jesus, ele tem nos libertado todos os dias. Eu e você não temos que provar nada para ninguém, não. Eu e você não temos que debater em status. Eu e você não temos que afrontar em Facebook. Eu e você não temos que provar nada a Satanás, porque nós temos valor. Mesmo que nos venda, mesmo que nos provoquem na ira, porque não são pessoas, é o inimigo, igreja. A gente tem que lutar, a gente tem que lutar na oração, a gente tem que orar para eles ser libertos no sangue de Jesus, ser libertos no nome de Jesus, igreja, no nome de Jesus. Que o sangue de Jesus os purifique, os cure, porque precisam de uma cura, que pessoas curadas, elas curam, mas pessoas feridas, elas debatem. O Estado começa a debater, né? Lembra do estado de Lázaro em decomposição, igreja? Estava cheirando mal, mas quando ele começa a tirar toda aquela, né? Aquilo que prendia ele, né? Quando ele começa a desenvolver, quando ele vê que Jesus estava chamando, quando ele remove a pedra, ele entende que a vida, que a mudança, né? Há feridas que a gente tenta esconder, mas não adianta, igreja, a gente tem que expor para ser liberto, né? Mas não é expor ofendendo, não. É expor para Jesus, porque é Ele que vai nos curar. É Ele que vai nos transformar. Mas para isso acontecer, igreja, a gente tem que entender que precisamos obedecer, renunciar, precisamos cumprir os mandamentos, precisamos estar unidos, né? Estender as mãos, porque ovelha gera ovelha. Não adianta você colocar a culpa no pastor, não adianta você falar de fulano, de cicrano, se você não tem obediência. Porque ovelha anda em rebanho,
Mas como assim rebanho? Não dá pra andar do lado de fora, falando deles na casa dos vizinhos, publicando algo? Não, tem que andar junto. Tem que reconhecer que eu e você somos falhos, que eu posso errar porque eu sou um ser humano, mas eu tenho a misericórdia de Deus, né? Eu tenho um abraço, eu tenho um sorriso que o Senhor tem me dado todos os dias. E tem que andar junto, porque lobo, ele fica ao derredor vendo quem vai cair, né? Quem vai pro poço, quem vai ser vendido. Ele se alegra com isso, porque é o estado, né? É o que ele sente. Mas quando você sente que há mudança, quando você sente que há transformação, quando eu e você sentimos que há algo sobrenatural, quando eu e você começamos a colocar o pezinho na nuvem, quando a gente começa a sentir a presença de Deus, quando a gente começa a reconhecer que aqui estamos de passagem nesta terra, que o nosso lugar é lá no céu, que a gente vai pisar, né, nas ruas celestiais, nas ruas de ouro, a nossa visão muda. Porque para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Então que o Espírito Santo venha continuar ministrando no teu coração. Se falam de você, abrace. Se dizem sobre o teu respeito, você só não pode perder a presença, porque você sabe das crônicas que você tem com o rei, você sabe o que você vive, você sabe das tuas renúncias. Só não perca a presença do Espírito Santo. E tudo é um aprendizado, igreja. Amém? Fiquem com Deus.